Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Mundo da Ergonomia. Sou Rafael Lima, fisioterapeuta e ergonomista. Hoje estou aqui na Rede Verano Supermercados, aqui no depósito, onde eu vou abordar um pouco sobre o uso do cinto lombar. Tá? Pessoal, qual que é a relevância desse vídeo aqui? Eu vou dar alguns pontos de vista em relação ao uso desse dispositivo. Como ele não é um EPI, ele não tem CA, tá? Há uma grande discussão, um grande debate em cima desse cinto lombar, tá? Eu vou explicar para vocês algumas coisas, vou passar algumas considerações a respeito do cinto lombar, vou falar do ponto de vista prático, vou falar do ponto de vista técnico, vou falar sobre referências bibliográficas a respeito desse cinto lombar, né? Vocês vão ver por aí que o pessoal da Coca-Cola, pessoal de algumas empresas de água, de gás, acabam entregando e fornecendo para os seus colaboradores esses cintos lombares, tá bom? Primeiro ponto, tá? O cinto lombar tem alguma questão a estudo científico, publicação de eficácia, referências bibliográficas que trazem a eficácia desse cinto lombar? Existem diversos estudos há muito tempo sobre esse cinto lombar e nenhum estudo refere que ele melhora na dor. Tá? Muita gente indica esse cinto lombar para que melhore a dor ou para que não se tenha dor, mas isso não tem comprovação científica alguma. Tá? Então, assim, qual que é o objetivo desse cinto lombar? No meu ponto de vista, quando uns 5, 6 anos atrás a gente via na empresa motoristas que faziam levantamento e transporte de carga, né, retiravam as mercadorias dos caminhões, trabalhavam no Ceasa, tinha muita queixa de dor lombar, né? Então tinha um absenteísmo muito grande e eles sempre queriam usar o cinto lombar. Ah, Rafael, bacana, eu gosto, o pessoal usa, você não pode indicar pra gente, né? A gente fez um teste piloto, né? Por mais que não há comprovação científica, né? Devido aos funcionários já terem usado em outras empresas, gostavam, a gente fez um teste piloto. A gente pegou 2 colaboradores e colocou e forneceu treinamento ergonômico específico para uso de cinto, tá? Como colocar o cinto para que se evite compressão do diafragma, para que se evite compressão de órgãos, para que se evite uma colocação errada, para que não trazendo prejuízo ao colaborador, né? Então, o que a gente frisou foi o seguinte: o uso desse cinto lombar vai ser específico e pontual, né? Como que é isso, Rafael? A taxa que você vai usar o cinto, ela tem que ser muito curta e não pode exceder mais de 2 horas por dia. Então, o que foi orientado? Que o colaborador, na hora que fosse fazer um levantamento de transporte de carga, ele colocasse a cinta lombar e realizasse o movimento. Ah, mas por que isso ajuda? Na verdade, como eu sempre falo, é educativo. Quando você está com o cinto lombar, automaticamente você não consegue realizar a flexão de tronco. Ele evita que você faça porque incomoda, porque limita. Automaticamente o colaborador vai ter que dobrar os joelhos para pegar a mercadoria, para fazer o levantamento e transporte de carga. Então, o nosso intuito, na prática, era o que? Educar o colaborador por algum tempo, alguns meses, para que ele tivesse a cultura de dobrar os joelhos para pegar a carga. Então, o cinto lombar, para nós, na minha indicação, foi que evitasse a flexão de tronco, ele aprendesse a maneira correta, né? Com o cinto faz a restrição de flexão, ele dobrasse o joelho. Após isso, a gente faz a retirada desse cinto. Isso foi uma indicação há muito tempo atrás. Hoje em dia nós não indicamos mais, a gente realiza apenas os treinamentos ergonômicos. Ah, Rafael, mas se eu quiser indicar na empresa? Se você fizer um treinamento ergonômico eficaz, passar certinho o pessoal, não deixar usar continuamente, fez a movimentação de carga, tirou. Então assim, se você pegar um colaborador que fica o dia inteiro fazendo levantamento e transporte de carga, eu não indico. Agora, para um repositor de loja, certo? Que faz o levantamento e transporte eventualmente das cargas, certo? Eu acho válido como material educativo, sempre frisando na questão educativa,
Porque, como eu falei, não existe estudos científicos que comprovam que ele melhora a dor, tá? Que ele vai, que vocês vão ter um resultado eficaz no seu posto de trabalho. Como eu sempre falo, cinto ergonômico eu não vejo como uma recomendação ergonômica, tá? O que você tem que fazer no seu posto de trabalho é melhorar o processo, né? Por exemplo, vai abaixar para pegar uma mercadoria no chão. O que você tem que fazer? Adequar a altura de blocos, ou achar meios que façam a adequação da altura de blocos. Ou vocês fazem a colocação de pallets, 1, 2, 3, 4 pallets, deixando cerca de 55 a 60 centímetros em relação ao solo, tá? Para que se evite a flexão de tronco, né? Fazendo isso, o risco ergonômico fica mais baixo, né? Em relação ao braço de alavanca, quanto mais curto o braço de alavanca, menor o risco ergonômico, né? Então, se eu for pegar uma mercadoria, mais perto que for, o risco vai ser menor. Quanto mais longe, o risco vai ser maior, né? Sempre que for pegar a mercadoria, trazer a mercadoria próximo ao corpo. Quanto mais próximo ao corpo, menor o risco ergonômico, né? Então, essas medidas centrais, tá, surtem muito efeitos. Então, vocês têm que partir para ergonomia em si, não para a questão do cinto lombar, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu estou abordando bastante a questão do cinto lombar, porque muitas empresas me perguntam, muitas empresas me questionam, vários amigos meus perguntam: Rafael, que o cinto ergonômico você indica, não indica? A empresa está querendo, os funcionários estão querendo, né? Eu lembro que um médico do trabalho, um amigo meu, Dr. Pedro, ele sempre falou, ele até conta uma história, né? Que ele trabalhou numa mineradora e falava do leite, né? Que o leite trazia, que esse leite, quando os colaboradores tomavam esse copo de leite, eles se sentiam bem em relação para trabalhar, se sentiam mais seguros em relação a limpar o organismo, da parte química. Não tem nenhum estudo científico comprovado ao leite, mas o colaborador se sentia melhor. Então, eu parto do seguinte ponto de vista: o colaborador se sente bem usando cinto, desde que treinado adequadamente, desde que seja uma baixa taxa de ocupação com esse cinto, bacana, né? Fazer revisões semanais. Então, assim, você indicou o cinto, faz blitz postural semanal, faz treinamento ergonômico, acompanha isso, documenta isso, muito bem documentado, assinado de ambas as partes. Beleza, eu acho válido, né? Tudo que é para ajudar o colaborador, eu acho válido, tá? Mas isoladamente não vai trazer eficácia nenhuma. Tem que mexer na parte estrutural, na parte de processo, nas medidas centrais, tá? Porque assim, pegando um gancho aqui em relação a levantamento e transporte de carga, né? Quando a gente faz uma análise ergonômica no depósito, né? O que mais se tem é levantamento e transporte de mercadorias, né? E vocês vão ver que aqui existem mercadorias de diversos tamanhos e pesos, né? Vai de 5 a 30 quilos aproximadamente, né? Então, se a gente pegar a tabela, a equação tracional do NIOSH, ele vai gerar um peso ali de 23 quilos em condições ergonômicas ideais. Se a gente pegar NIOSH Biocra, que é uma ISO internacional, que é 112281, ela já vai gerar 25 quilos em condições ergonômicas ideais, tá? Então acaba passando, as caixas aqui acabam passando de 25 quilos. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar medidas administrativas e medidas centrais, né? Então, em todo o processo. Então você vai entrar com diversas alterações ergonômicas de processo e também na questão de imobiliário, né, como eu já citei aqui, a altura de blocos, tá? Então, assim, quando a gente usa a ferramenta para levantamento e transporte de carga, a gente vai usar sempre o NIOSH, tá? Para levantamento, tá, de cargas. Então, a gente usa o NIOSH. Então, a ferramenta NIOSH, a gente consegue ter dimensão do limite de peso recomendado que o colaborador pode executar durante a jornada de trabalho, porque ali ele vai fazer um levantamento de diversos fatores, né? Ele vai pegar em relação à distância horizontal, que é o braço de alavanca, né? A distância entre
eu até o meu produto, até a carga. Ele vai fazer um levantamento sobre a distância vertical, né, da carga do solo até as minhas mãos, né, que hoje em dia, se você pegar a nova NR17, levantamentos aí, braço de alavancas acima de 60 centímetros, se eu não me engano, que é considerado um risco bem alto, tem que redesenhar o setor. Também tem a questão da distância percorrida com essa carga, né? Qual que é a distância que eu percorro com essa carga? 20 centímetros, 1 metro, 2, né? Isso vai influenciar diretamente no resultado. Tem a questão da pega, né? É uma pega boa, não é uma pega ruim, tem alça, não tem, né? Se você pegar os produtos aqui, geralmente são fardos, né? Como que eu pego isso aqui, né? Se eu tenho uma alça aqui, se eu consigo pegar, a pega é boa, pega em pinça, pega em prensa, pega palmar, né? Pega em preensão, como que é essa pega, né? Então tem tudo isso, vai influenciar também no resultado final da ferramenta ergonômica, né? E também a relação do peso, né? Quanto que é o peso? Qual que é a frequência? Qual que é a frequência que eu executo durante a jornada de trabalho, né? Uma vez, 2 vezes, 3, 4, 10, 15. Então a frequência que isso é executado, né, durante a jornada de trabalho é o que mais vai dar alteração na ferramenta ergonômica de NIOSH, tá? Então assim, se eu fizer cerca de 15 movimentos por minuto, 10, né, durante uma taxa de ocupação de 2 horas, 8, depende, né? Então isso vai influenciar bastante em relação ao índice de levantamento final, tá? Existe uma outra ferramenta ergonômica, a Lift, tá? É uma ferramenta ergonômica muito interessante por sinal, tá? Por que ela é interessante? Porque você consegue colocar a quantidade de repetições que ele faz por dia conforme o peso. Por exemplo, ele vai pegar o braço de alavanca, que é a distância entre você e a carga, a distância horizontal, né? 10 centímetros, 20. E ali você consegue, por exemplo, no depósito é muito interessante usar no depósito e o pessoal da reposição. Por quê? Como são cargas variadas, diversas cargas, então eu consigo pegar, faço 100 repetições com cargas de 5 kg, aí eu faço mais 400 repetições com cargas de 15, aí 30 quilos eu faço isso 10 vezes ao dia. Aí no final ele vai soltar uma probabilidade, tá, de risco para coluna lombar, né? Uma proporção ali de, você tem 30% de chance de ter dor na coluna lombar, uma probabilidade de risco para coluna lombar, tá? Então é uma ferramenta bem interessante, não sei se todos conhecem, mas é bem interessante também, que pode ser usada, tá? Mas o Ministério do Trabalho sempre solicita que você use o NIOSH, tá? Que é reconhecido internacionalmente e eu sempre usei também. Excelente ferramenta, né? Então a gente tem que se atentar a essas questões, tá bom? Então assim, pessoal, tem que tomar muito cuidado com em relação ao cinto lombar, em realizar indicações apenas com o uso do cinto, não é assim que funciona, tá? Em relação ao cinto, em relação ao treinamento ergonômico, o treinamento ergonômico é muito mais eficaz. Nós realizamos treinamentos ergonômicos semanais, mensais, semestrais, para todas as atividades da empresa, não só para o pessoal do depósito, mas a NR17 preconiza, tá, que vocês façam treinamentos ergonômicos para levantamento e transporte de carga, tá? Falei bastante sobre levantamento de carga, mas também não vou entrar agora na questão de transporte de carga, de materiais, tá? Estou mais na questão de levantamento de carga, onde o risco, tá, do setor do depósito, ele vai girar aí de moderado a alto, tá? A depender da frequência associada à taxa de ocupação, né? O Hudson Couto sempre frisa isso, eu gosto, já falei em outros vídeos que eu acho ele um excelente profissional, para mim o melhor profissional de ergonomia, um cara excepcional, um cara acessível, um cara muito bacana, muito gente boa,
já assisti várias lives dele, gosto muito do jeito que ele fala, me espelho muito nele desde o início da minha carreira de ergonomista e as minhas análises sempre foram voltadas para o conteúdo dele. Eu até lembro uma vez que eu cheguei numa empresa para fazer análise ergonômica, o técnico de segurança falou assim, viu, você vai conseguir fazer uma análise ergonômica boa? Eu falei, não, consigo sim, porque a anterior era do Couto. Eu falei, olha, então, acho que eu vou deixar pra lá, não vou fazer não. O cara deu risada. Eu falei, não vai ser nem perto da dele, né? Não tem nem condição, né? Quando ele tava fazendo economia, nem tinha nascido ainda, falei pra ele, né? Ah, não tô falando que o Couto é velho, tá? Couto, abraço aí. Você vê esse vídeo aí, me ajuda a divulgar o canal também aí, que sou seu fã, tá? Então assim, pessoal, brincadeiras à parte aqui, eu gosto muito de ergonomia, eu adoro o chão de loja, eu adoro percorrer as empresas, né? Adoro percorrer o supermercado, o chão de fábrica eu acho muito interessante, esse feedback com os colaboradores é muito legal, sabe? É muito gratificante a gente ver que pequenas, até mesmo em relação ao cinto lombar, né? Como eles queriam tanto, eles usam agora muito pontual, né? Já aprenderam nos treinamentos que o cinto é só um material educativo, né? Então eles acabaram aprendendo a realizar o movimento de forma correta, né? Isso é interessante, isso é muito bacana. A gente tem uma cultura aqui no Brasil, né? A gente tem uma cultura diferente do que lá fora, né? Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o cidadão vai construir uma casa, ele vai lá, material de construção, ele compra um cinto lombar, né? Para poder fazer, para trabalhar, por exemplo. É uma cultura diferente, né? O brasileiro já não tem essa cultura, tá? Então assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que é muito pertinente esse assunto. Vale a pena vocês pensarem muito bem quando forem indicar qualquer equipamento ergonômico, qualquer dispositivo, qualquer órtese, qualquer material, tá? Porque depois que vocês fazem a solicitação, depois que a empresa compra, qualquer problema que houver vai ser responsabilidade do profissional que fez a indicação. E pessoal, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like aí, siga o nosso canal para nos ajudar e levar a ergonomia para todos os cantos. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Mundo Ergonomia. Obrigado por assistir. Um abraço a todos. Fique com Deus. Até mais. Tchau.